vida, eu peço que o Senhor fale conosco, me dando graça para que eu seja uma ferramenta nas tuas mãos de maneira muito eficaz e certeira, do jeito que só o Senhor pode operar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aproveitar e incentivar você. Hoje é aniversário da Roseli Schiavinato e aniversário da pastora Kátia. Final do culto, não deixa de dar um abraço nelas, elas estão com a gente aí sempre, são pessoas abençoadas. Então, final do culto, você dá um abraço nelas, tá bom? E se quiser pagar uma pizza, um lanche ou um jantar também, elas estão aceitando. Tá aceitando, Rose? Tá? Aceitando? O Pedro já cresceu o olho no seu jantar já lá, Roseli. Pronto. Estou começando do meio do caminho. Verso 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Nós vamos lendo e vamos parando. Mestres da lei discutindo. Eu falei até de manhã. Eu não gosto. Se você gosta, eu respeito o seu gosto. Eu não gosto. Tem gente que não faz nada para o reino e fica discutindo, teologizando a coisa. Eu acho que debater o estudo, a Bíblia, não contribui. Não contribui. Tem gente que vai para a empresa, local de trabalho, e fica lá no local de trabalho conversando, discutindo. Aí vai discutir. A pessoa vem numa igreja como essa, que o irmão, a irmã vem à vontade para o templo. Alguns vêm até de bermuda, camiseta. O pastor nem gravata usa, nem paletó. Eu gosto, eu não uso porque eu acho que não cai bem. Quando eu der uma afinada, daí quem sabe eu volto a usar. Mas é só por causa disso. Aqui nós temos a liberdade de cultuar a Deus sem nos preocupar com o costume, que é a roupa. Aí às vezes a pessoa está dentro do trabalho discutindo com alguém que vai numa igreja que faz uso e costume. Então fica debatendo sobre uso e costume. Não vai produzir, não vai chegar a lugar nenhum. Dízimo e oferta, aqui nós, inclusive, está no regimento interno, está estatutário. Essa igreja ela anda a partir dos dízimos e das ofertas, administrativamente falando. Se for conversar com quem é de outra denominação, tem denominação que não dizima e não oferta. Vai dar choque. Vai ficar lá aquele debate, então eu não faço isso por isso, eu não faço aquilo porque aquilo outro. Não, mas na Bíblia nós temos que entender onde nós estamos, qual é a igreja, qual é o procedimento da igreja onde nós congregamos. Aqui, os mestres da lei estavam discutindo, havia ali uma discussão. E muitas vezes a pessoa fica discutindo Bíblia e não prega o Evangelho em Jesus. Não prega a salvação. Eu estou acostumado a ver pessoa que está passando um aperto, um perrengue, a gente vai lá, trabalha, prega, evangeliza, ganha a pessoa para Jesus. É a pessoa passar pelas águas do batismo, começar a participar das atividades, aí alguém vem convidar a pessoa para ir fazer uma visita. Quando estava no inferno, não iam visitar. É só a pessoa começar a andar, que aí a turma quer convidar. Aí a turma vem, pastor, fulano, meu parente, vai na igreja, não sei aonde, nunca me convidou. Foi eu começar a vir para a igreja, agora fica me chamando para ir na igreja dele, para ir chamando para ir na igreja dela. Bom, isso aí, para o evangelho como um todo, é um desserviço, não ajuda em nada e ainda atrapalha. Então, por que eu prego? Eu podia não pregar disso, eu podia pregar só do Filho do Homem que foi liberto e foi curado e pronto. Mas eu acho que é importante a igreja amadurecer. Eu acho que eu estou aqui, eu posso contribuir com um pouco mais, então eu acho importante falar isso aqui. Eu acho importante ler, verso 15.
Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: vocês estavam discutindo, o que vocês estavam discutindo? Qual era o teor da reunião? Qual era a pauta da reunião? Qual era o motivo da conversa? Qual era o motivo da Assembleia Geral? Qual que era o motivo? E aí um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanha, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi para os seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então aqui nós temos duas situações que nós podemos pontuar. Primeira situação, um pai aflito. Um pai que tinha um filho passando um momento difícil. Um pai que vivia um sofrimento, porque o filho desse homem era tomado por um espírito, e o espírito lançava esse menino, a Bíblia não fala ao certo a idade dele, mas lançava esse rapaz no fogo, na água, no chão, de alguma maneira tentava matar. Eu falava agora há pouco do problema que é o pecado. Falava agora há pouco do perigo que é a pessoa flertar com o pecado, do perigo que é a pessoa abrir brecha para demônio entrar na vida. E demônio entra na vida, na casa, da família da pessoa, a partir do momento em que ela começa a dar brecha. A partir do momento em que a pessoa começa a permitir essas manifestações. E a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Figuradamente está dizendo o quê? Se for uma ação maligna, a ação maligna ela será para roubar, para matar e para destruir, para trazer tristeza, dor, vergonha, humilhação. Esse homem estava vivendo dentro desse contexto de vida. Era um homem que não tinha paz. Era um homem que não tinha sossego, era um homem que não tinha alegria. Por quê? Porque a alegria da casa dele, que era o filho, estava passando por um momento difícil. Então entendamos e facilitemos a nossa compreensão aqui. Esse homem tinha uma dificuldade com o filho, mas o irmão, a irmã talvez esteja passando, enfrentando alguma outra dificuldade em alguma outra área, alguma outra questão. O importante é nós pensarmos da seguinte forma: esse homem tinha um problema e ele vai até Jesus. Eu tenho um problema e eu vou até Jesus. Independente da dificuldade e da adversidade, o importante é nós entendermos: a nossa resposta está em Jesus. É isso que é importante. Você vê que aquele homem, ele estava lá no bolo. E no bolo estava tendo discussão. Por que estava tendo discussão? Porque aquele homem levou o menino até Jesus. Mas antes de Jesus, o menino passou pelos discípulos. E os discípulos não deram conta de resolver o problema. Aí fica aquela conversa: esses discípulos são de Deus ou não são de Deus? Se são de Deus, por que não conseguiram resolver o problema? Irmão, irmã, isso aqui é uma conversa que nós devemos de olhar, e olhar com um olhar bem cuidadoso, porque senão nós vamos começar a anular as pessoas. Nós vamos começar a olhar para as pessoas e dizer: esse não serve, aquele não serve. Vamos receber oração. O Samuel não serve, a irmã Andréia não serve. É só a oração do pastor que serve, só a oração da pastora Kátia que serve. É um cuidado que nós temos que ter. Eles eram discípulos, eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus. Mas tem coisa que não acontece através de uma ou de outra pessoa. Eles tentaram, mas não conseguiram. Isso é importante a gente entender. Eles tentaram. Eles se colocaram à disposição. E muitas vezes as pessoas até tentam nos ajudar. Seja dentro da área que for, dentro da esfera que for. Às vezes a pessoa tenta nos ajudar, mas não consegue resolver. Não consegue solucionar. A pessoa não consegue finalizar o problema na nossa vida.
E nós não devemos ficar chateados, desanimados, entristecidos, nós não devemos brigar, nós não devemos acusar ninguém, muito pelo contrário. Nós devemos entender que tem situação que é para que determinada pessoa nos ajude, mas tem situação que aquela pessoa não vai poder nos ajudar. Não vou ficar falando aqui da história, mas se você pegar a história de José, você vai ver que antes de José chegar diante de Faraó para interpretar um sonho, o José passou por muita gente. Será que ninguém sabia que o José estava sendo, o que estava acontecendo na vida do José? Por que ninguém ajudou José? Por que ninguém interferiu na vida do José? Por que ninguém conseguiu resolver o problema de José? Nem aquele copeiro que foi restituído, José falou: quando você estiver diante do faraó, você lembra de mim. Nem aquele rapaz foi capaz de lembrar de José. E às vezes é assim, às vezes é desse jeito. As pessoas, não é que elas não querem, não é que elas têm má vontade, não é que elas não estão afim, não é que elas não estão dispostas a nos ajudar. O negócio é que muitas vezes a situação, ela é para que eu e você, para que todos nós cheguemos um pouco mais perto de Deus, para que a nossa intimidade com Deus seja um pouco mais aprofundada. Se o menino tivesse sido restaurado a partir dos discípulos, aquele pai tinha conversado com Jesus? Dificilmente, muito dificilmente. Mas o menino não foi restaurado pelos discípulos. O pai teve a oportunidade de conversar pessoalmente com Jesus. Isso chama a nossa atenção. Isso está dentro da caixa chamada maturidade cristã. Tem coisa que você vai pedir para o seu pai, para a sua mãe orar por você e não vai acontecer. Tem coisa que você vai pedir para que eu ore por você, para que os líderes orem por você e não vai acontecer. Não é porque Deus não nos ouve, não nos responde. Não é porque nós não temos poder ou isso, ou aquilo outro. É porque Deus quer ouvir a sua voz um pouco mais de perto. Não sei se você está entendendo. Diga amém se você estiver entendendo. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É relacionamento. Relacionamento. Estamos dentro de uma caixa chamada intimidade. É desenvolver a nossa intimidade com Deus. É nós termos o entendimento que aqui não é um supermercado, um açougue, uma padaria, aqui não é uma farmácia, onde a pessoa vai, ela leva um dinheiro, ela paga e ela leva o que ela está precisando. Aqui é um templo, é um lugar de relacionamento com Deus. Aqui é a casa do pão. Aqui é o lugar onde você fala com Deus e Deus te ouve. E Deus fala com você e você entende a voz dele para a sua vida. Você está me compreendendo, sim ou não? É importante a gente entender. É importante na nossa vida, no dia a dia, porque aqui nós não ficamos o tempo todo. Aqui nós ficamos um pedaço de tempo, 1h30, em média 1h10, 1h15. Mas nós vamos para casa, mas nós vamos para o trabalho, nós vamos estar em outros tantos lugares, e ali nós não vamos ter de repente alguém para pôr a mão sobre a nossa cabeça, ali nós não vamos ter de repente alguém para nos dar uma palavra de conforto, ali nós não vamos ter de repente alguém para nos dar um abraço, para fazer uma oração por nós, ali de repente nós vamos precisar daquilo que nós aprendemos, entendemos e passamos a praticar a partir daqui, da reflexão, intimidade com Deus. O homem está conversando, ele teve a oportunidade de conversar, de expor, de explanar, ele teve a oportunidade de falar para Jesus. Sabe, irmão, tem coisa que nós muitas vezes não falamos para Jesus. Tem gente que não fala com Jesus. Falar é oração. Eu não sei orar.
Nós ficamos muitas vezes batendo papo, 1h30, 2 horas, 3 horas com tanta gente, que com todo respeito não vai mudar nada na nossa vida. Aí para nós falar com Jesus, nós não sabemos falar. Falar do marido, falar da esposa, falar do filho, falar da filha, falar da empresa, falar dos negócios, falar, conversar, ter um tempo, sem celular do lado, sem notificação chegando, sem a TV estar ligada. Quando muito, com uma música de fundo, uma música que alcance o seu coração, uma música de fé. E tem um tempo. Não estou dizendo que é passar o dia, não. É um tempo. Que é o que nós vamos fazer, inclusive no próximo sábado, que eu estava convidando você para vir. Só por curiosidade, irmão. Você não toma por falta de respeito, nem nada. É curiosidade. Quem aqui nunca participou de um relógio de oração? Faça assim para mim. Quero ver. Deixa eu ver. Vou contar. Fica com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas. 13 pessoas. Um convite especial para você. Experimenta, faz uma força. Se der para vir, ótimo. Se não der para vir, se programa para o próximo mês. Mas se você puder vir, você vai ver que experiência boa que é ter. A experiência boa que é você sentar com um caderno, com papel, poder fazer isso que esse pai fez. Poder chegar diante de Jesus e explicar para Jesus: olha, Jesus, o que está acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, nos meus sonhos, nos meus planos, o que está acontecendo à minha volta é isso. Inclusive já teve pessoas que tentaram me ajudar e não deu certo. Verso de número 19, Jesus responde: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus está aqui reforçando a importância da fé. Se é incrédula, quer dizer que é sem fé. Aí ele está dizendo: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que se aproximam de Deus precisam saber que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que o buscam. É importante saber, Ele existe e recompensa quem o busca. É entendimento, tudo isso vai do entendimento. Verso 20, então eles trouxeram o menino. Quando o Espírito viu Jesus, quem viu? O Espírito viu Jesus. Imediatamente causou uma convulsão no menino. O menino caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo esse menino está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Quanto tempo está o problema persistindo? Desde a infância. Então logo dá para entender que o menino já não era mais uma criança. Quanto tempo aquele pai estava sofrendo diante daquela situação? Tem problema que vai se arrastando na vida das pessoas dia após dia. E às vezes, volto a repetir o que eu estava falando até agora. Foi um bate-papo de Jesus com aquele rapaz com Jesus. Foi um bate-papo, resolveu a história na casa dele. Problema de longa data. Às vezes um bate-papo. Às vezes dizer assim: Jesus, eu quero um pouco mais. Tem uma canção, ela é bem legal, a levada dela. Não sei a canção também, só sei uma parte da música que diz: eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais, por mais que eu seja cheio, Senhor, eu quero mais. Inclusive, acho que a gente cantava aqui, não cantava? É isso. É sobre isso, como costuma dizer hoje em dia, né? É sobre isso. Uma conversa com Jesus. Sabe? É um momento onde a pessoa se separou para bater um papo com Jesus.
Mudou algo na vida que se arrastava por anos. Caiu por terra um problema que vinha se arrastando por anos. A intimidade com Deus, a amizade com Deus, o relacionamento com Deus muda histórias. Muda. Por isso que eu incentivo. Eu tenho a obrigação de incentivar. Às vezes eu sou até chato com isso, mas eu tenho o entendimento que eu estou aqui para isso. Incentivar você a aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus, a ser mais amigo de Deus, ser mais próximo de Deus, mais de Deus, menos do mundo, mais santidade, menos prática do pecado. Mas, semana passada nós falamos do Pedro. Pedro estava na prisão, a igreja orava constantemente. Está mais cercado de gente de Deus e menos cercado de gente que não tem nada de Deus. É intimidade, que vai mudando, que vai alterando, que vai transformando a nossa vida. Vai. Verso de número 20 ainda. O homem fala assim, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, nos ajuda. Verso 23, Jesus fala, se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. E aqui é o ponto nevrálgico da nossa conversa, é o auge da nossa conversa. Porque aqui Jesus está dizendo assim, não importa o tamanho do seu problema, eu posso resolver. Não importa o tamanho da sua dificuldade, eu posso resolver. Não importa a gravidade da situação, eu posso resolver. A Bíblia diz que Sara era velha, adiantada em idades, Sara era estéril, o Abraão também já não era mais nenhum mocinho, os dois queriam ter filho, mas não tinham filho. E Deus fala assim, tem alguma coisa difícil demais? Algo que eu não possa fazer? Sabe, às vezes você está aí olhando para determinada situação e você olha e fala, meu Deus, não aconteceu, eu estou na igreja, não aconteceu. Eu gosto de olhar exemplo de tempos. Caleb, 40 anos até tomar posse da promessa, mas continuou firme, continuou perseverante. O paralítico, 38 anos, esperando firme e forte, tomou posse da bênção. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, tomou posse da promessa. O Lázaro, 4 dias morto, cheirando mal, ressuscitou. Às vezes a gente olha para a circunstância chamada tempo. O tempo muitas vezes nos convida a questionar se Deus vai fazer mesmo ou não vai. Porque nós temos uma tendência de olhar para a vida do outro. Não estou falando que você fica cuidando da vida do outro. Eu estou dizendo que a tendência é nós olharmos para a casa do outro. O fulano começou a ir na igreja ontem, já recebeu o milagre. Beltrano mudou, começou a ir em tal igreja, já recebeu a bênção. E aí a gente começa a acreditar assim, eu acho que o negócio é comigo, o negócio é onde eu estou, o negócio é com a minha família e assim por diante. O negócio é que para cada pessoa Deus tem um agir, Deus tem um tratar. Para cada pessoa Deus tem um momento. Olha o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo na casa do Jairo. Ele para. Antes dele chegar na casa do Jairo, ele para conversar com a mulher. O Jairo podia falar, poxa vida, mas o senhor estava indo para a minha casa, agora o senhor vai parar para conversar com ela? Vamos na minha casa, depois o senhor dá atenção para ela. Você quer falar com Jesus? Vem junto. Depois que ele resolver o problema na minha casa, você fala com ele. Mas não. Jesus operou na vida da mulher. E depois de operar na vida da mulher, ele operou na casa do Jairo. Tem coisa que vai acontecendo aos poucos. Tem gente sendo alcançada e sendo abençoada entre a sua bênção e a bênção dessa pessoa ao agir de Jesus. Então é olhar e acreditar. A minha resposta vai chegar. Tudo é possível.
Isso é importante a gente entender. Tudo é possível. Verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, o espírito imundo tem que ser repreendido. Às vezes há manifestação maligna, às vezes há influência maligna. É importante a gente saber que são duas coisas distintas. Manifestação é uma coisa, influência é outra. Manifestação, o demônio toma conta do corpo, da mente da pessoa. Influência, ele apenas convida, leva a pessoa a ir a seguir caminhos que não são caminhos legais. E tanto a manifestação quanto a influência devem ser repreendidos. Toda forma de manifestação maligna tem que ser repreendida. Por isso que é importante a gente orar. Por isso que é importante a gente determinar a bênção na nossa casa. O Luiz não vai para a escola sem eu fazer oração na vida dele. Ele não vai. Todo dia ele vai para a escola. Todo dia eu pego ele, abraço ele e oro por ele. Senhor, abençoa o Luiz, abençoa a professora do Luiz, abençoa os amiguinhos do Luiz, livra todos eles de todo mal. Eu faço isso todo dia. Todo dia. Ele não dorme sem eu orar e repreender o mal. Não dorme. É uma criança. Está aprendendo, está entendendo. Eu imagino que você faz isso também. Pastor, eu não faço. Então comece a fazer. As influências malignas, elas têm que ser repreendidas. Tem gente que abre porta para demônio entrar dentro de casa e não está nem aí. Aí a casa da pessoa vira de ponta cabeça. Eu falei domingo à noite, se eu não estiver enganado, eu comentei com os irmãos, eu não quero uma igreja fanática. Eu peço para Deus, me dê sabedoria para que a igreja que eu conduzo, debaixo da misericórdia de Deus, seja fervorosa. Não quero uma igreja fanática. Igreja fanática tropeça, vê demônio onde tropeçou. O diabo pôs o pé na minha frente, eu tropecei. Igreja fanática bate um vento e fala: a asa do Lúcifer bateu perto de mim aqui, soprou um vento na minha orelha. É o diabo. Não quero isso, eu não quero. Não quero. Igreja fanática, qualquer coisa já é demônio. Mas também não quero uma igreja fria, que não acredita em nada, que não se posiciona para nada, que tanto faz como tanto fez. Eu tento passar para os irmãos a importância de ser fervoroso. Fervoroso. Falei domingo de um exemplo que aconteceu na minha casa. Passou 5 anos. Falei da situação. 5 anos depois eu falei, expus de uma maneira um pouco mais ampliada a história. Falei, eu não fico doutrinando aqui porque é um problema na minha casa. Se alguém tem problema, vai procurar. Pastor, na minha casa está acontecendo um problema assim, assado, cozido ou frito. O senhor pode me ajudar? Porque muitas vezes o problema na casa do Rogério com a Juliana não é o mesmo problema na casa da Roseli e do Pedro. E não é o mesmo problema na casa da Cristiane e na casa do Samuel, Gabriel. Eita, lá é que o outro falhou, o outro não veio hoje. Aí eu não acertei. O problema na casa de cada um é cada um. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Saiu. O menino ficou como morto. Muitos diziam, morreu. Mas Jesus tomou o menino pela mão, levantou o menino e o menino ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu, essa espécie só sai através de oração e jejum. Ensinamento. É a arma, é a ferramenta que a igreja tem.
Tem luta que vai ser vencida com jejum e com oração. Com outras palavras, a intimidade, a proximidade de Deus. Por isso que eu falei para você, olha, sábado tem um jejum, venha. Faz um esforço, vem. Consagra 12 dias, 12 horas, só com água. Só água. Ó Deus, 12 horas só em água. Não vou comer nada, não vou beber nada além de água. Vou por jejum, vou por relógio da oração. Vou orar e depois eu estou fazendo um jejum, uma consagração em favor da minha casa, em favor da minha família, em favor disso, em favor daquilo. Eu quero que alguma coisa aconteça. Experimenta, irmão. Experimenta. Agora, às vezes a pessoa não faz nada. Nós fizemos jejum, 12 dias em jejum, depois 21 dias em jejum, depois 40 dias em jejum, 120 dias em jejum, mais 21 dias em jejum, 5 situações de jejum. Pega aí, Celcinho, pega a calculadora rápido. 12 com 21, com 40, com 12, 21, 40, 120, 21. 214 dias nós propusemos de jejum no ano. 365 menos 214. 151. 151 dias sem jejum. Tem gente que não fez jejum nenhum. Está parecendo aqueles gatos gordos. Só come, bebe, dorme e fica pedindo carinho. É só assim. A pessoa não sai daquilo. Aí a gente olha aqui, nós temos que olhar para a Bíblia. Não é olhar para o pastor, não é olhar para o Samuel, não é olhar para a pastora Márcia, é olhar para a Bíblia. Na Bíblia está escrito assim, um homem tinha um problema dentro de casa, esse problema se arrastou por vários anos. Quando ele se aproximou e conversou com Jesus e expôs a situação dele para Jesus, proximidade de Jesus, intimidade com Jesus, o problema caiu por terra. E Jesus explicou, esse tipo de dificuldade exige uma intimidade um pouco além daquela que estava sendo executada pelos discípulos. Precisa de jejum, precisa de oração. A igreja de hoje em dia é uma igreja que tem dificuldade de orar, tem uma dificuldade de jejuar. Eu sei que é Deus que opera, eu sei que é Deus que faz, eu sei que é a graça de Deus sobre cada vida, sobre cada família, eu sei tudo isso, irmão. Mas eu sei também que nós fomos chamados para ser sal e para ser luz. Eu sei que Jesus um dia esteve orando, levou com ele Pedro, Tiago e João. Aí enquanto Jesus estava orando, os 3 gatos gordos estavam dormindo. Vocês estão dormindo? Não dá para ficar comigo acordado um pouquinho, não? Volta Jesus orar, eles voltam a dormir, de novo dormindo. Isso ensina, irmão, isso é para a gente aprender. Isso se chama ser dependente exclusivamente de Jesus. O começo da lição de hoje mostra o quê? A discussão por quê? A discussão porque eles estavam esperando que os homens fizessem alguma coisa. E os homens não puderam fazer nada. Mas o final da lição mostra o quê? Que quando foi canalizado para Jesus, a história mudou. E esse é um dos problemas da igreja moderna. Que às vezes nós ficamos colocando a confiança em tantas e tantas pessoas e tiramos a confiança de Jesus. Às vezes nós ficamos esperando que tantas e tantas pessoas façam alguma coisa e ainda nós muitas vezes damos justificativa. Fulano falou que ia vir, não veio. Beltrano falou que ia fazer, não fez. Não sei quem falou que ia ajudar, não ajudou. Não sei mais quem falou que ia fazer algo e não fez nada. Por isso tem gente que não vem para a igreja, tem gente que desvia, porque coloca a culpa nos outros. Fica transferindo culpa. Hoje eu conversava com uma pessoa que estava apresentando uma situação tal, e a pessoa, então, pastor, porque fulano, Beltrano, eu falei, você tome vergonha.
E pare de transferir responsabilidade. Responsabilidade é sua. É você que tem que se posicionar. Quantas vezes eu tô com a minha mãe lá, morre, não morre. Minha mãe está aí, coitada, fazendo hora extra, e Deus sabe a hora que vai chamar ela. Enquanto Ele não chama, quem passa a noite com ela sou eu e os meus irmãos, e quem vai ajudar minha mãe é minha esposa. Então, agora, porque eu estou com problema na minha casa, então eu vou relaxar com a minha vida. Não! Eu tenho que tomar essa escolha, essa decisão. Eu tenho que me posicionar. Tem gente que fica dando desculpa. Porque fulano, porque Beltrano, porque não sei quem, porque não sei quando, porque não sei onde. É tomada de decisão individual. Tem uma música que a gente canta: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É tomada de decisão. Eu vou tomar a decisão de me aproximar de Jesus. Se o meu marido vai se aproximar também, ótimo. Se ele não vai, problema dele. Eu vou me aproximar de Jesus. Se minha esposa vai se aproximar também, ótimo. Se ela não vai, problema dela. Eu vou me aproximar de Jesus. Se meu filho vai, ótimo. Se ele não vai, problema dele. E assim a gente vai, cada um se aproximando de Jesus. A hora que a gente vê, vai contagiando outras pessoas, porque o milagre vai acontecer, porque a resposta vai chegar. Não sei se você entendeu, sim ou não, entendeu? Ficou clara a conversa? Eu sei que ela fica meio, parece que fica meio, mas receba como uma palavra de bênção para você. Receba como uma palavra de libertação na sua casa, na sua família. Receba como uma palavra de mudança de história. É olhar. Começou, a história aqui começou com eles, o rapaz, né, tendo problema, tendo a dificuldade, junto das pessoas. Então, não puderam, não fizeram. Está tudo bem, está tudo sem problema nenhum. Vamos fazer agora? Vamos operar agora? Se não foi feito através de alguém, não se preocupe, vai ser feito através de Jesus. E diga amém, e diga graças a Deus. Fique em pé, por favor. A sua oração, você não se preocupe assim, Deus, eu quero me aproximar de Ti, eu quero ser um pouco mais íntimo do Senhor. Essa vai ser a sua preocupação. Essa vai ser a sua oração nesse momento. Esse vai ser o seu desafio. Pastor, eu não fiz nenhum jejum o ano inteiro. 214 dias em jejum. E eu consegui passar o ano inteiro sem jejuar nenhum dia. Não tem problema. Começa a partir de hoje. Sexta-feira é uma ótima oportunidade. Consagra um jejum, 7 horas da noite até o dia seguinte, só com água. Vem para o relógio de oração. Procura a pastora, ela vai estar por aqui. Fala com ela: pastora, eu quero melhorar a minha vida com Deus. Pastor pregou quarta-feira, eu estava lá, eu ouvi e eu quero melhorar minha vida com Deus. Ela vai te ajudar, ela vai te mostrar caminhos. Se precisar pegar na sua mão, ela vai pegar na sua mão e vai te ajudar a andar. Mas sabe, Deus tem coisa boa para fazer no nosso meio. Diga amém e diga graças a Deus. Comece a conversar com Ele agora. Comece a falar. Você que está aí na sua casa, mesma história. Comece a falar com Ele. Talvez você é daquelas pessoas que acostumou a ficar em casa. Fala com Ele, fala: Deus, eu quero mudança. Oh, meu Deus. Eu sei que tem cura sendo liberada aqui nesse lugar. Eu sei que tem pessoas sendo tocadas por Ti nessa hora. Eu sei, meu Deus, que tem laços sendo quebrado, desfeito, corrente sendo quebrada. Eu sei. Talvez tenhamos aqui alguém que
que está longe de Jesus, está no templo, mas está longe de Jesus. Vem para o templo, é o que a pessoa faz, vir para o templo. Mas não é só vir para o templo, é vir para o templo, é entender que a pessoa é templo e que Jesus habita dentro dela. Sela essa palavra em cada vida, sela essa palavra em cada coração, para a glória do teu santo e poderoso nome. Manifesta, meu Deus, a tua unção. Manifesta, meu Pai, o teu poder, em nome de Jesus. Age, Espírito Santo, age nessa vida, age nessa casa, age nessa família, age nesse homem, nessa mulher. Meu Deus, obrigado, muito obrigado pela certeza da vitória. Diga amém. Diga assim, ó, Senhor Deus, me ajuda a aprofundar nas águas do teu Espírito. Amém? Bata a palma para Jesus. Vamos contribuir? Você trouxe sua contribuição? Você trouxe? Pega em sua mão. Vem para frente, vem fazer esse ato profético. Quando você contribui, você está dizendo assim, ó, profeticamente dizendo, eu tenho colheita para fazer. Venha fazer a sua semeadura, venha receber unção. Todos venham, vamos cantando mais uma canção. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Meu Deus, nós entregamos ao Senhor a contribuição. Com este gesto, esse irmão, essa irmã está dizendo, eu tenho colheita a fazer. Que a bênção seja da multiplicação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem é o Igor que está conosco pela primeira vez? Ali. Seja bem-vindo, Igor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos bater palma pela vida do Igor? Já fiz os convites para você, a agenda já foi passada. Último convite. Aqui ao lado nós temos uma cantina, hoje temos espeto de carne, espeto de frango, são poucos, então vai lá, passa, ajuda a finalizar, tá bom? R$8 o espeto, acho que 3 o refrigerante, 4 o suco, vai lá. Senhor Deus, dá a todos uma ótima noite de quarta-feira, um ótimo final de semana, e a graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém. Vá na paz.